Olá, amigos. Tá um pouco ruim a imagem, né? Tá mais claro o fundo, mas isso não importa. O que importa é essa palavra aqui, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. E eu fiquei pensando, pode alguém estar em contenda com Deus e escapar ileso? Pode alguém ter paz, viver em paz, ter um sentimento interior pleno, satisfeito, em contenda com Deus? Ou será todas essas doenças e catástrofes e problemas que se vê por aí justamente por causa da contenda com Deus? O mundo está desse jeito por causa da contenda com Deus. Aí Deus diz assim: olha o sentimento de Deus para com o homem, mesmo em contenda, mesmo estando irado, mesmo estando revoltado. Olha o sentimento de Deus para com o homem. Ah, se o meu povo, Salmos 81, 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então Deus, mesmo estando irado com o ser humano, ele pensa: ah, se o meu povo me ouvisse, eu os trataria bem, eu os protegeria, eu cuidaria deles. Mas o ser humano busca em outros lugares, busca em religiões, busca em tantas formas essa paz. Mas, amigo, não adianta peregrinar até Aparecida, desculpa ser direta assim, em outros lugares. Essa paz com Deus é só através de Jesus Cristo. Então olha o que a palavra de Deus diz. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aqui está falando de Jesus. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, ou seja, Deus estava em Cristo Jesus. E, havendo feito paz pelo sangue da cruz, Deus se entregou na cruz do Calvário, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Deus providenciou a paz, ele mesmo se entregando na cruz para que houvesse paz, e propôs uma fórmula, uma forma de paz, uma única forma de encontrar a paz entre Deus e os homens. O sacrifício da cruz de Jesus Cristo ele fez, ele estava em Cristo, ele providenciou. Veja o que diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, inimigos no entendimento são aquelas pessoas que andam buscando em religiões, em imagens de escultura, em peregrinações, em locais religiosos, encontrar-se com Deus, encontrar essa paz com Deus. Amigo, não há como encontrar, pois o próprio Deus providenciou em Cristo a paz. A paz está em Cristo. Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, o ser humano não tem bondade em si mesmo. O ser humano, ele depende de Deus para que haja bondade nele. Se somos bondosos ou misericordiosos, é porque Deus opera em nós isso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ou seja, Deus na cruz do Calvário pagou o preço da nossa transgressão, dos nossos erros, para Ele mesmo, para que quando nos apresentarmos a Ele, estejamos justificados, perdoados. E se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Irmão, aquele que não permanece firme, alicerçado no Evangelho que ouviste, cai, retrocede e cai na contenda com Deus. Se você é cristão, se você conhece a palavra de Deus, se você desvia do Evangelho, desanima do Evangelho, você retrocede ao estado de contenda com Deus. Volta lá no Oséias capítulo 4. Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. Pode alguém estar em contenda com Deus e escapar ileso? Enfim, Deus providenciou um meio para que tenhamos paz. Mas os que aceitaram esse meio, os cristãos, devem permanecer, se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados no Evangelho, não deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, irmãos, a esperança e a confiança tem que estar firme em Jesus Cristo, firme no Evangelho. E aqueles que ainda não encontraram, que ainda não chegaram ao conhecimento, essa é a verdade. Se esse vídeo chegou até você, se você conseguiu compreender, entre nesse tratado de paz que Deus tem com os homens. Não adianta ir em outro lugar, procurar outra forma, tentar pela tua própria força, sendo gentil, educado, bonzinho. Isso não leva à paz com Deus. Isso é dever de todos nós, mas não leva à paz com Deus. A paz com Deus está em Cristo Jesus, aceitando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, entendendo que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é em outro lugar, não é se curvando a imagem de escultura. Jesus Cristo é a paz. E nós cristãos, que Deus nos guarde para que não retrocedamos, não venhamos a retroceder e cair naquela contenda com Deus. Caindo da graça, caindo da posição de fé que há em Cristo Jesus, retrocedemos lá para a contenda que Oséias falou. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, os irmãos e aqueles que não sabiam ou que não conheciam ainda. Essa é a verdade. A paz está em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.